E então, você já descobriu se a última semana da profecia já se cumpriu? Já deu uma olhadinha? Qual é a sua visão? Bem, eu vou fazer uma proposta aqui. Aí cada um precisa tirar as suas conclusões. Vamos voltar àquele quadro que nós olhamos no último bloco. Ele mostra, eu quero mostrar para vocês as semanas já que a gente com certeza pode dizer que foram cumpridas. Então nós temos aqui a primeira coluna das 7 primeiras semanas, que fala lá em Daniel 9:25. Por isso eu sugeri a leitura de Esdras e Neemias, pois a gente vê o cumprimento ali. Jerusalém foi reconstruída na volta do exílio, foi em tempos angustiosos. Lá em João 2:20 fala assim, ó, em 46 anos foi edificado este santuário. Então dá uma ideia do tempo que bem coerente com as 7 semanas para a reconstrução do templo. Então, primeiras 7 semanas foram cumpridas. As outras 62 fala até ungido e fala depois o ungido será morto. Então se refere precisamente ao tempo da vinda de Jesus. Gente, isso é extraordinário. Por isso a gente pode entender por que os magos tinham noção e vieram procurar o Messias. Os magos do Oriente, porque eles conviveram com Daniel, eles conheceram essas profecias e existia uma esperança messiânica também entre o povo judeu. Eu já li uma vez que as mulheres ficavam ansiosas para querer ser a mãe de Jesus. Olha que interessante. Então, Jesus veio no final, das 62 semanas, Jesus veio. E nós temos a parte que diz, depois das 62 semanas, isso, quando Jesus passou pelo Calvário, ele foi morto, e a destruição da Santa Cidade, Jerusalém, foi destruída em 70 depois de Cristo. Então aqui nós temos certeza do cumprimento dessas semanas. Mas nós temos a última semana. E assim, muitos exercícios são feitos a respeito dessa última semana. Mas eu não consegui achar exatamente, a não ser por raciocínios muito mirabolantes, quem é ou foi o governante que virá? Quem fez aliança com Israel? Que aliança foi essa com Israel, que durou 7 anos? O que é abominação assoladora? São perguntas que eu não vi exatamente numa situação de passado que possa se encaixar perfeitamente numa resposta aqui. Enfim, nós precisamos atentar no que está no início da profecia. E esse é o ponto-chave de tudo. Vamos ler aqui, ó. Precisamos entender. Vamos ler aqui. Daniel 9:27. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Nós precisamos entender que nessa última semana se cumprem as 6 bênçãos relacionadas aos judeus e a Jerusalém. Quais são? Aquelas que a gente lê logo no início. Fará cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Esses 3 primeiros pontos têm uma relação muito próxima com a obra de Cristo na cruz, da vinda dele como o nosso Salvador. E nas 3 últimas nós temos Cristo como Rei. Quando vem trazer a justiça eterna, isso fala do reino dele sobre nós.
E para ungir o Santo dos Santos, nós temos interpretações que poderia ser a unção do próprio Jesus, ou poderia fazer uma referência, porque Santo dos Santos é o Santíssimo, é o local mais santo do templo. Como podemos entender isso? Nós temos que dar uma olhada no texto de João 1,11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os judeus não receberam Jesus como Messias. Então, para o povo, esses 6 resultados, essas 6 bênçãos não se cumpriu ainda. Nós que podemos conhecer Jesus Cristo como igreja cristã, nós já temos Jesus como Messias, nós já podemos dizer que esses 3 primeiros pontos se cumpriram para nós, mas para os judeus não. E a profecia só se cumpre, as 7 semanas só se completam se esses 6 pontos tiverem sido cumpridos sobre o teu povo, sobre os judeus e sobre Jerusalém. Amém? E nós então vamos pensar, como esses pontos não foram cumpridos ainda, nós só podemos pensar que existe um intervalo entre a 69ª e a 70ª semana. Os acontecimentos de Daniel 9:26 necessitam desse intervalo, porque inclusive a morte do Messias e a destruição do templo acontece depois das 62 semanas. Só depois disso ele será morto e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, foi o que aconteceu em 70 depois de Cristo. E o seu fim será num dilúvio e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Gente, só para explicar, esse dilúvio aqui não quer dizer que vai ser uma inundação, mas é uma força de expressão usada em outros versículos. Por exemplo, Isaías 28:18 diz assim, quando o dilúvio do açoite passar. Ele quer dizer que é uma destruição que vai acabar com tudo mesmo. Essa é a ideia da palavra dilúvio aqui. Fecha parênteses. Então, a conclusão que a gente pode chegar é que as 6 bênçãos não aconteceram sobre Israel. Senão, olha só, senão Jesus teria voltado após 7 anos. Ele teria que ter voltado pelo que está na profecia, para cumprir essas promessas todas. E os judeus não aceitaram Jesus. E ele não veio, não houve, não tenho assim, elementos para dizer que a última semana foi cumprida já lá no passado. É interessante que Jesus fala de um intervalo. Olha o texto aí de Mateus 23, de 37 a 39. 23 já está indo lá para o finalzinho do livro, do Evangelho, né? Ele diz assim, Jesus que fala, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então aqui há um tempo, desde agora até que venhais. Isso mostra que existe um intervalo de tempo neste espaço. Os judeus ainda não disseram, bendito o que vem em nome do Senhor. Claro que nós temos os judeus messiânicos, há um movimento muito grande nesse meio, muitos já têm reconhecido, mas o povo como um todo, Israel como um todo, não reconheceu Jesus como seu Messias. E nós temos um texto que faz referência, né, fala do reconhecimento, lá em Zacarias 12, verso 9 a 10, que diz, naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão,
como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias aqui está olhando lá para o final e vendo o povo humilhado, clamando pelo Messias, vendo o Messias, olharão para aquele a quem traspassaram. Então esse é um momento que não aconteceu ainda, é futuro. Eu queria mostrar para vocês alguns gráficos que falam assim de intervalos, possibilidades de interpretação, só para mostrar para vocês o quanto isso é abundante. A gente hoje com a internet acha com muita facilidade. E, por exemplo, aqui a gente tem propostas de uma cronologia sem intervalo. O primeiro gráfico é utilizado muito pelos adventistas, eles têm a data de 1844 como uma referência lá da volta de Jesus, só que Jesus teria voltado apenas no céu, entrado no Santíssimo naquele momento. Eu tenho muitas restrições em relação a essa interpretação, porque o cálculo ele é todo focado nesta data de 1844. Quando a gente entende que Deus se revela de forma analógica, eu já comentei isso em outro momento, de forma real e concreta, quando ele fala de um dilúvio, é um dilúvio que tem água de verdade, que enche a terra de verdade. Quando ele fala em se manifestar, ele mandou o seu filho de verdade, uma pessoa de verdade. Então, essas profecias acontecem, daquilo que Deus falou, elas se manifestam na terra. Então, Deus não faz coisas relacionadas a nós, principalmente a Jesus Cristo. Até Gabriel ele mandou vir para cá. Eu fiz a comparação dessa revelação analógica com as lojas de revelação de fotografia. Antigamente claro que hoje a gente ainda tem filme, mas enfim, tá caindo em desuso, tem pessoas que talvez nem conheçam isso. A gente levava um tubinho com o filme na loja, a gente tinha que ir para a loja fisicamente, deixar lá fisicamente, esperar um tempo para buscar fisicamente. Então é uma revelação de Deus, ela acontece na história. De fato, que os homens possam ver. Todas as profecias do Senhor acontecem de forma real e concreta. Então, por isso, minha restrição em relação a essa cronologia, além de outros pontos aqui internos que eu já trouxe aqui, relacionados a profecias que não se cumpriram, aqueles 6 pontos não se cumpriram ainda para o povo judeu, nem para Jerusalém, a fim de fechar as 70 semanas. No quadro abaixo a gente tem uma proposta da Testemunha de Jeová, que também entende que essas semanas já aconteceram no passado. E aqui eu quero mostrar algumas propostas com intervalo. Temos várias também, vários gráficos. Mostra 7 semanas, as 62 semanas, um intervalo para então acontecer a última semana. E aí, o que acontece? Sendo as 70 semanas uma espinha dorsal, nós podemos ler outros textos bíblicos e conseguir localizar no texto. É claro que também há divergência nessas interpretações, mas nós podemos ter uma noção bem interessante, bem próxima, eu acredito, daquilo que foi falado lá por Daniel. Mas nós vamos focar aqui só nas 70 semanas. E só para mostrar para vocês também, eu achei num site judaico aí, nem vou trazer a referência, uma tentativa de interpretação das 70 semanas. Claro que aqui existe um erro muito complicado, que é fazer algo que Jesus disse que não éramos para fazer, que era prever qualquer tipo de data. Ele disse, olha, só o Pai sabe. Então, nós não podemos usar qualquer tipo de interpretação para ficar marcando datas. Isso é um erro básico e que nos leva para lugares que nos distanciam do cerne das Escrituras. Nós precisamos ter muito esse cuidado. O que Jesus disse foi para a gente olhar para a brotação. Olha, quando está brotando lá a figueira,
é sinal que está chegando o verão. Então, você sabe que o verão é ali, é próximo, mas ele disse, olha, que não era para marcar data nenhuma. E aqui tem uma tentativa, fazendo uma referência à criação do Estado de Israel, chegando lá, começando em 1947, faz uma referência à tomada de Jerusalém, aí vai colocando mais algumas datas, coloca a última semana, acabando, ó, linha de tempo até a segunda vinda, em 2016. A gente sabe que isso não aconteceu, né, pessoal? Então, assim, quando vocês forem pesquisar material, presta atenção, fica sempre com a Bíblia do lado, vê a origem, quem é o que escreve no site, qual é a sua fundamentação de fé. É muito importante para você ter noção daquilo que está sendo dito, qual é a origem, quando que essa interpretação foi feita. Tem uma série sobre Israel, relógio escatológico de Deus, que você pode dar uma olhada também, a importância, onde eu falo sobre a importância, o significado do povo judeu ter voltado para a sua terra e hoje ser perfeitamente identificado, ter o Estado de Israel de fato, com território, com limites, com bandeira, com tudo que uma nação precisa ter. Para a importância disso, para as questões do fim. Nós vamos então ver a última semana. As condições para o cumprimento, nós já temos algumas. Nós temos o povo, porque em 1948 nós temos a fundação do Estado de Israel. Em 1967 eles tomaram Jerusalém, então nós temos a cidade, a santa cidade. Nós não temos o templo. E pela lei, nós temos aqui as referências de Êxodo, Deuteronômio, de Reis. O sacrifício ele só pode ser feito no templo. Como Daniel 9:27 diz que fará cessar o sacrifício e a oferta, a gente pode formular uma pergunta. Será que a reconstrução do templo poderia ser o motivo do pacto com o príncipe que há de vir? Eu tive a oportunidade de conhecer o Instituto do Templo. E lá eles fizeram estudos, pegaram os textos sagrados e reproduziram todos os materiais e utensílios conforme preconizado no Pentateuco para o uso do templo. Então pude ver lá todos os materiais, trombetas, harpas, utensílios, tudo foi feito conforme orientação bíblica, refeito. Se eles quisessem, falta só agora o prédio físico. E você pode encontrar na internet também que existe escola agora para os levitas, de como atuar nesse templo. Então, de fato, amados, o que acontece? Nós temos hoje no Monte Sião, lá onde seria o local do templo, nós temos a mesquita de Omar e temos 2 mesquitas lá. E isso tem relação com a questão dos muçulmanos estarem lá. Então, Jerusalém não está 100% nas mãos de Israel por conta dessa questão religiosa. E essa questão religiosa pode ser objeto desse pacto. Então, amados, olhe para os brotos da figueira. Fique atento ao que está acontecendo. Daniel 9:27 diz, ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, esse príncipe que há de vir. Só que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A última semana, então, ela começa com um pacto entre um príncipe romano e o povo judeu. Príncipe romano porque faz referência ao momento da destruição de Jerusalém. Ali foram os romanos que fizeram isso.
Então entendemos que virá dos romanos, né? O que nós temos hoje relacionado aos romanos, que é toda a cultura ocidental, enfim. Temos que ler e ficar atentos ao que está na brotação, atentos ao que estiver acontecendo lá, porque eventualmente nós podemos ter alguma surpresa nisso. Como tem uma questão religiosa e são os muçulmanos que estão lá, por que não poderia ser um enganador fazendo alguma coisa pactuada com Israel, mas já com o propósito de destruição completa? Por que não? Vamos olhar a brotação. O que diz aqui? Então, esse príncipe quebra o pacto, faz cessar o sacrifício e oferta de manjares na metade da semana. E esse sacrifício só pode ser no templo. Em Daniel 12:1 diz que haverá tempo de angústia, qual nunca houve. E no versículo 7 ele diz que esse tempo é de um tempo, tempos e metade de um tempo. Quer dizer, a metade de uma semana. E no livro de Daniel, eu fiz um apanhado aqui das características do príncipe que há de vir. Então você pode ver os versículos, dá uma pausa aí no vídeo, né? E você pode ler cada versículo. Mas quais são as características? Onde que ele aparece em Daniel? Nós temos Daniel 7:20, ele é um gênio intelectual de oratória. Nos versículos 24 e 25, ele é representado pelo pequeno chifre. Em Daniel 8:23 a 25 fala de um rei de feroz catadura. Ele vai ser um gênio militar e de comércio. Daniel 9:27 é a pessoa que vai fazer um acordo de paz com Israel por 7 anos e que vai quebrar na metade esse acordo. E essa quebra que vai dar início à grande assolação, à destruição de Jerusalém, Israel. Fala que ele é um assolador. Em Daniel 11:21 fala de um homem vil. Ele também vai ser um gênio da política, porque ele vai, no início, ele não vai ser tão admirado e ele vai fazer um malabarismo tal que vai chegar nessa liderança. Daniel 11:36 diz que é um rei que fará segundo a sua vontade. No verso 38, ele vai honrar um deus militar com fortunas. No 39, vai adorar um deus estranho da guerra. Então, esses são os textos que nós podemos identificar com esse príncipe que há de vir. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 12:1 fala do livramento final do povo judeu. No versículo 7 diz: quando o poder do povo santo tiver sido destruído, todas essas coisas se cumprirão. Quer dizer, quando Israel estiver por um fio, no último momento, por outros textos, em outros que vamos estudar em outros momentos, nós podemos ver que eles serão encurralados e estarão a uma pequena distância de serem destruídos completamente. É lá que vem o Messias, é lá neste momento que eles vão reconhecer, chorarão, prantearão, verão aquele a quem traspassaram. E aí sim nós teremos o cumprimento daqueles 6 pontos: fará cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Amém? Estamos concluindo o estudo das 70 semanas e o que vem por aí é a questão dos gentios e da igreja. Nós temos a tribulação, onde vamos trazer mais textos relacionados ao que vai acontecer no mundo todo. Nas 70 semanas nós temos um enfoque relacionado aos judeus, que nós já fechamos.
o estudo, e também o que vai acontecer na igreja. Fique com a gente! Então, chegamos ao final do estudo. Quero deixar uma imagem para vocês de um material que eu não consegui explorar o suficiente, que não era o foco. Afinal, a gente conversou sobre as 70 semanas, mas eu vou deixar aqui para vocês uma imagem sobre os animais. Se você quiser, pode pausar o vídeo, dar mais uma olhadinha. E eu quero animá-lo para que, mesmo com as nossas diferenças de interpretação, que o nosso amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo possa aumentar mais e mais. Maranata, vem, Senhor Jesus.